Meus caros amigos e amigas, eu vou fazer uns vídeos com as dicas litúrgicas, muito simples. E a primeira delas, este primeiro vídeo, é sobre a missa do padre virado para o povo, que é a missa no rito ordinário, instituído desde o Concílio Vaticano II, que é uma mudança muito interessante, porque era assim nos primeiros tempos, nos primeiros séculos. Lembrando, por exemplo, que nas próprias catacumbas romanas, a gente tem o altar, que era exatamente o túmulo dos mártires, e o padre celebrava, o ministro celebrava virado para o povo. Então, esta reforma litúrgica trouxe a realidade dos primeiros tempos da igreja. Agora é interessante o seguinte, nas orações presidenciais, na fala de quem preside a Eucaristia, do presbítero, do bispo e assim por diante, devemos observar que há, de alguma forma, dois tipos de fala. Um é quando o ministro que preside fala, em nome de Deus, sempre ao povo. Ele fala ao povo, portanto, é muito tranquilo isso. Mas há uma grande parte da Eucaristia que ele não fala ao povo, mas ele fala a Deus. São as orações presidenciais, de modo especial na liturgia eucarística. Vamos pegar, por exemplo, aqui o rito ordinário da missa, a primeira parte, os ritos introdutórios, a liturgia penitencial, aqui há muita participação do povo, o canto do Glória nas missas festivas. Então tudo isso está muito bem, o padre fala ao povo em nome de Deus quando é a vez dele. Porém, há um momento após o Glória que tem uma oração presidencial, que é a oração chamada de coleta, em que ele fala com Deus. E é interessante que neste momento há três possibilidades do padre olhar, né? A única possibilidade que não é muito correta é o padre, quando faz uma oração a Deus, olhar para a Assembleia. Porque ali a Assembleia, ele está olhando para os bancos, para as pessoas e fala, ó Pai. Não é correto isso, né? Quando a oração é uma fala direta do presidente com Deus. Quais seriam outras possibilidades? Uma possibilidade é o próprio texto, o missal, ele fala olhando para o missal, porque ele está recitando a oração prescrita pelo missal romano. É uma opção. Mas há outras orações que ele sabe de cor. Então ele não precisa de olhar para um texto, para o missal. Então para onde que ele deve olhar? Que ele olha? Segundo uma orientação que veio logo depois do concílio, uma forma de olhar seria olhar para um ponto neutro, ou olhar para o alto, ou olhar na direção da Assembleia, porém sem fixar nenhuma pessoa, olhar num ponto neutro. Mas há uma possibilidade muito interessante que foi colocado por Bento XVI, que é ter um crucifixo no meio do altar, com o crucificado voltado para o padre. E nestas orações dirigidas diretamente a Deus, mesmo que seja sempre a oração ao Pai, é sempre através de Jesus Cristo. Então, neste momento, ele passa a olhar para o crucifixo, para o crucificado, e, portanto, a sua oração dirigida a Deus mantém exatamente o clima do mistério de Deus ali representado pelo crucificado. É uma forma interessante. Se a gente olhar, por exemplo, no início da missa,
Nós temos a primeira oração presidencial, que, como eu disse, é feita do ambão, não é do altar. Normalmente, na missa, o altar da presidência, na liturgia que precede a liturgia da palavra, é fora da mesa da Eucaristia. É a presidência da liturgia da palavra. Claro que em algumas comunidades, situações de maior simplicidade, numa capelinha, etc., se faz isso, mas isso não é liturgicamente recomendado, principalmente nas missas mais festivas. Aí depois que termina os ritos introdutórios com a oração da coleta, aí o presidente se assenta e aí vem os ministros da palavra e naturalmente é neste momento que mesmo antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II já se praticava uma leitura em língua vernácula no pré-concílio, digamos assim. Uma leitura em língua vernácula com o leitor, evidentemente, se dirigindo ao povo. Isso é natural. Isso aí não há problema nenhum, inclusive olhando para as pessoas às quais esta palavra de Deus é dirigida. Isto vale também para a leitura do Evangelho pelo diácono, pelo presbítero, porque a leitura do Evangelho é o ministro, diácono ou presbítero, falando ao povo a palavra de Jesus. Então, olhando para o povo, não há dúvida nenhuma, como também a homilia. Porém, desde a apresentação das ofertas até a comunhão, nós temos as grandes orações que são totalmente dirigidas a Deus, dirigidas ao mistério da Trindade. Então, nestes momentos, inclusive do Pai Nosso, a referência do padre ou é o crucifixo no meio do altar, que eu gosto muito, eu sei que muitos não usam, mas se não usam isso, não vai falar Pai Nosso olhando para a dona que está na sua frente. Não faz sentido, né? É a mesma coisa na oração eucarística, né? Você vai fazer a oração eucarística, na verdade, ó Pai. Você não pode olhar para o povo, porque você está se referindo a Deus. Ou você olha para cima, se você sabe de cor a oração, ou você olha para um ponto neutro, olha para o missal. Mas aí não é uma comunicação sua, você falando com o povo, não. Aqui você está exercendo a sua função ministerial do sacerdócio ministerial de Cristo. Você está intercedendo pelo povo diretamente a Deus, ao mistério da Trindade, ao Pai, pelo Filho, na força do Espírito. Essa é a dica que eu estou dando hoje. Aliás, demorei a mais do que eu pretendia, sobre esta dica litúrgica da missa no rito ordinário, o olhar do padre, a comunicação dele que se estabelece com o povo ou com Deus.